O mal de Parkinson, também chamado de doença de Parkinson, é uma doença do sistema nervoso central que afeta a capacidade do cérebro de controlar nossos movimentos. A doença recebe esse nome em homenagem ao Dr. James Parkinson, o primeiro médico a descrevê-la. O nosso cérebro não é responsável apenas pelos nossos pensamentos e raciocínios. Todo movimento que fazemos, desde um simples piscar de olhos até o ato de andar, nasce de uma ordem vinda do sistema nervoso central, que através de neurotransmissores chega ao seu destino final, os músculos. Algumas atividades do nosso dia a dia são tão triviais que nunca paramos para pensar na sua complexidade. O ato de beber um copo d'água, por exemplo, requer um grande controle dos nossos músculos, não só para levar o braço até o copo, mas também para agarrá-lo de modo estável, levá-lo até a boca e virá-lo apenas o suficiente para a quantidade X do líquido chegue à nossa boca. As células nervosas usam uma substância química do cérebro chamada dopamina para ajudar a controlar os movimentos musculares. O Parkinson ocorre quando as células nervosas do cérebro que produzem dopamina são destruídas lentamente e progressivamente. Sem a dopamina, as células nervosas dessa parte do cérebro não podem enviar a mensagem corretamente. Isso leva à perda da função muscular. O dano piora com o tempo. A causa exata do desgaste dessas células do cérebro é desconhecida, mas os médicos acreditam que uma mistura de fatores pode ser envolvida. A genética, por mutações genéticas específicas, e pelo meio ambiente, a exposição a determinadas toxinas ou fatores ambientais. O risco em ambas é relativamente pequeno. O mal de Parkinson se caracteriza pela destruição desses neurônios, levando a uma escassez de dopamina no sistema nervoso central e, consequentemente, a um distúrbio dos movimentos. Os sintomas da doença de Parkinson só surgem quando cerca de 80% dos neurônios encontram-se destruídos. O porquê dessa destruição é desconhecido, o que faz com que o mal de Parkinson seja considerado uma doença idiopática, ou seja, sem causa definida. Entretanto, alguns fatores de risco já foram identificados. Entre eles estão a idade, a hereditariedade, gênero, exposição a toxinas e traumas no crânio. Idade. Jovens adultos raramente apresentam a doença de Parkinson, pois ela é mais comum em pessoas na terceira idade. O risco do Parkinson aumenta com a idade. As pessoas costumam desenvolver a doença em torno de 60 anos de idade, ou mais. Hereditariedade. Ter um parente próximo com a doença de Parkinson aumenta as chances de uma pessoa desenvolver a doença. No entanto, os riscos ainda são pequenos, a menos que a pessoa tenha muitos parentes que apresentam a doença. Gênero. Homens são mais propensos a desenvolver a doença de Parkinson do que mulheres. Exposição a toxinas. Exposição contínua a herbicidas e pesticidas podem colocar uma pessoa em risco ligeiramente aumentado da doença de Parkinson. Traumas no crânio. Isolados repetitivos, como nos lutadores de boxe, podem lesar os neurônios dopaminérgicos. Os sinais e sintomas do mal de Parkinson podem ser divididos em duas categorias, motores e não motores. Sintomas motores do mal de Parkinson, tremores, ocorrem principalmente quando o paciente encontra-se em repouso e melhora com esse movimento membro. Bradicinesia significa movimentos identificados. A bradicinesia é o sintoma mais incapacitante do Parkinson e tarefas simples tornam-se muito difíceis. Rigidez. A rigidez dos músculos é outro sintoma importante do mal de Parkinson. Instabilidade postural. A perda da estabilidade postural é um sintoma que só ocorre em fases avançadas da doença de Parkinson, manifestando-se principalmente com quedas regulares. Outros sintomas comuns de Parkinson são a perda de expressão facial, redução do piscar dos olhos, alterações no discurso, aumento da salivação, visão borrada, micrografia e incontinência urinária. Sintomas não motores do mal de Parkinson. Além de todas as alterações motoras, os pacientes com doença de Parkinson também podem desenvolver uma data de alterações neurológicas como demência, alterações do sono, depressão, ansiedade, memória fraca, alucinações, psicose, perda do olfato, constipação intestinal, dificuldades para urinar, impotência sexual e raciocínio identificado. Tratamento. Não há cura conhecida para o Parkinson. O objetivo do tratamento é, prioritariamente, controlar os sintomas. Para isso, são usados basicamente medicamentos, mas uma cirurgia pode ser necessária em alguns casos. O médico também poderá recomendar mudanças no estilo de vida do paciente, especialmente a inclusão de exercício aeróbio contínuo no dia a dia da pessoa doente. Em alguns casos, terapia física também será necessária para melhorar o senso de equilíbrio do paciente. Uma das drogas mais usadas para ajudar o paciente é a levodopa mais a carbidopa, que é transformada em dopamina dentro do cérebro. Várias outras drogas que simulam a ação da dopamina no cérebro podem ser usadas, entre elas a bromocriptina, o pramipexol e o ropinirol. Prevenção. Infelizmente, não existe como prevenir o aparecimento de Parkinson em pessoas predispostas a essa doença. No entanto, sabe-se que pessoas com melhores condições físicas, principalmente condicionamento físico, são menos propensas a apresentar a doença e também apresentam melhor evolução.
Além disso, indivíduos com o hábito de tomar café parecem ter menos risco de apresentar o quadro. Porém, agora, um experimento com camundongos conduzido por cientistas da Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, abre caminho para o desenvolvimento de novas terapias que podem aliviar os sintomas da doença por mais tempo. Neste caso, eles mostraram em um estudo não clínico que uma estimulação diferenciada dos neurônios dos glóbulos pálidos externos nos núcleos da base podem ser uma opção. Assim, essa descoberta pode vir a guiar a criação de novos protocolos para estimulação cerebral profunda de forma a melhor modular a atividade elétrica nessa região do cérebro dos pacientes, dando a eles um alívio maior dos seus sintomas. O heredograma em questão trata de um casal, o homem afetado por uma doença e a mulher não afetada. A cópula desses dois indivíduos gera 3 filhos, 2 mulheres e um homem. As 2 mulheres são afetadas e o homem não afetado. Posteriormente, uma das filhas, uma das filhas casa-se com um homem não afetado e gera 3 filhos, 2 afetados e um não. Pode-se concluir que o gene da doença é um gene recessivo, pois nas gerações decorrentes às dos pais, os filhos que manifestaram essa doença são todos recessivos e não o dominante. Pode-se ver na terceira geração que a doença também é recessiva, pois apenas os filhos com genes recessivos a tiveram. Todos os dados foram confirmados através dos canteiros de Mendel dos quadros de Poulet. O heredograma em questão trata de uma doença qualquer, diferente da doença de Parkinson. Embora já sejam conhecidos alguns genes relacionados com a doença, ela habitualmente não é hereditária. Os genes que favorecem o desenvolvimento dela possivelmente devem agir de forma indireta, juntamente com outros fatores, ou seja, não dependendo dos genes dos pais. Na nossa relação com o mundo, somos estimulados e respondemos aos elementos do ambiente o tempo inteiro. Nosso organismo reage a cada estímulo, seja ele externo, como o cheiro de um alimento, ou interno, como a dor. Esse processo ocorre no sistema nervoso central de maneira tão instantânea que a nossa consciência não consegue identificar todas as suas etapas, nem os milhares de estímulos que o corpo recebe a todo instante. Os neurônios são a unidade funcional do sistema nervoso. Eles comunicam-se através de sinapses. Por eles propagam-se os impulsos nervosos. A origem do impulso nervoso que se propaga através do neurônio é elétrica. O impulso acontece devido a alterações nas cargas elétricas da superfície externa e interna da membrana celular. A membrana de um neurônio em repouso apresenta-se com carga elétrica positiva do lado externo e negativa do lado interno. Quando um estímulo químico, mecânico ou elétrico chega ao neurônio, pode ocorrer a alteração de permeabilidade da membrana, o que permite uma grande entrada de sódio na célula e pequena saída de potássio dela. Com isso, ocorre uma inversão das cargas ao redor dessa membrana, que fica despolarizada, gerando um potencial de ação. Essa despolarização propaga-se pelo neurônio, caracterizando o impulso nervoso. Imediatamente após a passagem do impulso, a membrana sofre repolarização, recuperando seu estado de repouso, e a transmissão do impulso cessa. O estímulo que gera o impulso nervoso deve ser forte o suficiente, acima de determinado valor crítico. Esse valor varia entre os diferentes tipos de neurônios. Esse é o estímulo limiar. Abaixo desse valor, o estímulo só provoca alterações locais da membrana, que logo cessam e não desencadeiam o impulso nervoso. Qualquer estímulo acima do limiar gera o mesmo potencial de ação que é transmitido ao longo do neurônio. Assim, não existe variação de intensidade de um impulso nervoso em função do aumento do estímulo. Dessa forma, a intensidade das sensações vai depender do número de neurônios despolarizados e da frequência de impulsos.